Olá, meus irmãos. Voltei aqui, a internet caiu, mas vamos lá, vamos começar novamente. Muito obrigado por você estar aí, bom dia, Deus te abençoe. Eu quero ler contigo aqui um texto da Palavra de Deus que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 9 e 10, onde está escrito assim: E Estevão continuou: Os irmãos de José tinham inveja dele e o venderam para ser escravo no Egito, mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições. Quando José apareceu diante de Faraó, rei do Egito, Deus lhe deu sabedoria e modos agradáveis, e Faraó o nomeou governador do Egito e do palácio do rei. O texto aqui, ele está... o contexto desse texto aqui, na verdade, é o sermão de Estevão. A Bíblia fala sobre um dia da vida de Estevão, e é exatamente o dia em que ele vai dar testemunho da sua fé diante dos líderes religiosos daquela época que não suportaram a dimensão da sua fé, a profundidade dela, a profundidade do seu discurso, horas falando. Eles não suportaram a teologia que Estevão estava apresentando e apedrejaram ele até a morte. Mas ele fala aqui, os patriarcas, irmãos de José, o venderam para o Egito. Chegando no Egito, José então vai ser agraciado e abençoar todo o Egito e todo mundo. Por que eu peguei esse texto de Atos dos Apóstolos? Porque aqui já tinha se passado mais de 1900 anos. Mais de 1900 anos já tinha se passado e ainda o brilho da vida de José ainda ecoava, ainda acendia o coração de Estevão e dos cristãos daquela época, né? E hoje, mais de 3.900 anos depois, também o brilho da vida de José nos ilumina até hoje. E é muito bom a gente saber que Deus utiliza vidas simples, vidas comuns como a minha e a sua, para abençoar gerações e gerações, né? Nós trazemos em nós mesmos, por exemplo, o código genético de pessoas que a gente nem sabe o nome, né? Você sabe o nome do seu bisavô? Você sabe o nome do seu tataravô? Mas com certeza a sua avó, se você tem vó, em algum momento a sua avó falou assim: você é igualzinho seu avô, você é igualzinho meu pai. Não, você nem conheceu o pai dela. Mas você é igualzinho meu pai. Quer dizer, a gente vai trazendo o código genético de pessoas, informações de outras vidas, de outras pessoas que vão passando até aqui. Inclusive a ciência hoje já fala que a humanidade, a raça humana toda, é proveniente de apenas um útero, né? E a Bíblia fala sobre Eva, né? A Bíblia fala sobre a primeira mulher. Porque está tudo entrelaçado, né? Nós não somos diferentes, não estamos desligados uns dos outros. Nós estamos ligados, na verdade, né? Quando nós trouxemos aquela mensagem acerca de luzeiros, né, a gente falou sobre as estrelas que hoje você olha no céu, vê o brilho dela, mas esse brilho aconteceu há bilhões de anos atrás, só chegou agora aqui até a gente, né? Então a vida de José aconteceu há mais de 3.900 anos atrás, mas o brilho dele está chegando aqui até agora. A Bíblia vai dizer aqui que José então foi vendido pelos irmãos. José foi comprado por um governador, por um capitão, né, que era o Potifar, e foi preso e sofreu e passou muitas angústias e muitas situações aconteceram, e finalmente no seu dedo é colocado o anel do rei. A Bíblia diz que o faraó tirou o anel do seu dedo, colocou no dedo do José, pegou um colar de ouro, colocou no pescoço de José, colocou uma vestimenta e falou para o pessoal: ajoelhem-se. E todo o Egito então se ajoelhou diante de José. Isso foi a duras penas, né? José não chegou ao trono do Egito para governar toda aquela nação e mais, transformar o Egito na nação que foi, porque no capítulo 47, do versículo 20 ao 26, vai dizer que José comprou o Egito para o faraó. Então ele ampliou muito o poder do faraó. Ele José transformou o Egito na maior nação da sua época, na maior potência mundial. Isso aconteceu por uma razão que é citado aqui nesse texto que nós lemos de Estevão, e também é citado lá no Gênesis. Deus era com ele. Diante de todas as tribulações, Deus era com ele. Diante de todas as situações, Deus era com ele. Em meio às lágrimas, Deus era com ele. Em meio às alegrias, Deus era com ele. Capítulo 39, versículo 2 de Gênesis vai dizer assim: o Senhor estava com José, e foi varão próspero na casa do seu senhor egípcio. Então ele era escravo na casa de Potifar, o segundo homem mais poderoso do Egito naquele contexto, naquele momento. E ali Deus fez dele um homem próspero. Mas para que isso acontecesse, Deus vai dando sinais, né? Deus foi dando sinais para o José.
Ele foi líder dos seus irmãos quando ele tinha 17 anos. Ele foi líder na mansão oficial desse Potifar, ele foi líder lá. Ele foi líder, então, do Egito, da maior nação do seu tempo, da maior nação do mundo. Ainda hoje, faculdades de administração, alguns cursos dentro da faculdade de administração e alguns palestrantes da área de gestão de pessoas, gestão de recursos e coisas assim, estudam a vida de José. Assim como na faculdade de Direito estuda um pouco sobre a vida de Salomão, em alguns casos, eu estou falando porque eu conheço professores da área, assim como estudam algumas coisas relacionadas à vida de Salomão, questão de construção, de gestão, estuda a vida de Salomão, também se estuda a vida de José no sentido de gestão e administração de recursos e administração e gestão de pessoal. Então, olha o legado deixado por José. Sabe por que ele deixou esse legado? Eu volto a dizer, porque Deus era com ele. Agora, qual a diferença há entre eu e José? Qual a diferença há entre você e José? Tempo e espaço. Deus é o mesmo. Deus está também conosco. A Bíblia diz assim, estarei convosco até a consumação dos séculos. Jesus falou, obras maiores do que essas que vocês estão vendo eu fazer, que vocês farão obras maiores. Mas para isso é necessário ter um coração maleável, tranquilo, resignado, abnegado, como o coração de José. Parte de tudo que aconteceu ali, aconteceu também por causa do José. Deus era com ele, Deus tinha um propósito, Deus queria fazer uma grande obra, Deus queria salvar a nação de Israel, Deus queria salvar as outras nações, Deus queria transformar o Egito numa grande potência, Deus queria fazer aquilo tudo, mas ele precisava encontrar uma pessoa que estivesse disposta a ser usada como instrumento nas mãos dele para que isso acontecesse. Quando na Idade Média o mundo estava sufocado e a reforma protestante era uma necessidade para a sobrevivência do mundo, uma mudança para um novo mundo, uma nova era, Deus precisava encontrar corações como o do Martinho Lutero, como o do Calvino, como o do Zwingli, os reformadores e tantos outros reformadores que foram levantando ao longo de mais de 120 anos. Deus foi levantando pessoas para transformar o mundo. E ainda hoje, Deus quer fazer grandes coisas e ele precisa levantar grandes pessoas para que sejam usados como instrumentos para isso. Será que ele vai encontrar em você? Será que ele vai encontrar em mim essa pessoa? Né? Mas a diferença entre nós e esses homens citados aqui é que eles criam que Jesus falou, estarei convosco. Você precisa crer que Deus está contigo. Às vezes você passa por uma situação difícil e acha que está tudo acabado. Não, José acreditava, Deus está comigo. E ele era feliz apesar das tribulações, apesar da angústia. Ele tinha sido vendido, traído pelos seus irmãos, estava numa terra estranha, numa casa estranha. A perspectiva que José tinha de vida naquele momento é que talvez ele nunca mais ia ver seus pais, nunca mais ia ver seus irmãos, nunca mais ia ver sua família. Talvez fosse isso que ele pensasse, mas ele falou, olha, Deus sabe o que está fazendo. Ele realmente sabe. A minha avó falava o seguinte, olha, Deus sabe o que está fazendo, a gente não sabe o que está falando, então é bom deixar Deus ser Deus, deixar Deus conduzir a história. Yosef, que é o nome dele em hebraico, significa Deus multiplicará, Deus acrescentará. Quando foi ordenado, ou quando foi colocado como governador do Egito, foi colocado o nome dele de Zafenat Paneia. Zafenat Paneia, esse é o nome que foi colocado nele, que significa descobridor de coisas ocultas, porque foi assim que ele surgiu para o Egito. Foi assim que ele surgiu para o faraó, como alguém que descobriu coisas ocultas. Os pensamentos ocultos do faraó foram revelados a ele, e a partir dali, então, ele se tornou governador do Egito. Né? Foi decifrando sonhos que transtornavam o coração do faraó que ele se tornou o homem da nação, o homem principal da nação mais poderosa do mundo. Né? Foram muitas lágrimas, mas Deus era com ele. Alcança relevância nessa vida quem alimenta uma fé incondicional em Deus. Fé incondicional em Deus não pede a Deus explicação das coisas que estão acontecendo. Simplesmente fica resignado diante das coisas que estão acontecendo, sabendo que Deus, que é soberano, sabe exatamente pelos caminhos pelos quais Ele está nos conduzindo. Ele sabe quais são os caminhos necessários para moldar o meu coração de acordo com um propósito maior. Ele foi gradativamente colocando José no trono. Gradativamente aproximando José do trono. E sempre, irmãos, diante da bênção que está para chegar, entre nós e essa bênção, sempre vai ter obstáculos, né?
Teve o obstáculo dos irmãos, teve o obstáculo da venda, teve o obstáculo do poço que ele foi jogado, teve obstáculos na casa do Potifar, teve o obstáculo da prisão, tiveram vários obstáculos na vida de José, mas o propósito de Deus continuava firme. Deus estava com ele, dando essa certeza, dizendo para ele: fica firme, José, fica firme que eu estou com ele, eu estou contigo. E no final a gente vai ver onde você vai chegar. E assim foi. De repente Deus quer fazer uma grande obra através da sua vida. Talvez o fato de você ter um filho e cuidar bem desse filho, você acha que, não, eu tenho que cuidar porque eu sou pai. De repente Deus está fazendo nascer no seu coração um desejo de proteger, ajudar e abençoar bastante a vida desse filho. Que esse filho pode vir a ser amanhã uma pessoa muito importante na vida do seu próprio filho, do seu neto no caso, e de outras pessoas, e quem sabe, de muitas pessoas. Né? Eu estou dizendo isso porque Jacó tinha um amor especial por José. Jacó tratava José com muito carinho. Ele era filho da esposa amada de Jacó, que demorou a engravidar, que foi Raquel. Então ele cuidava mais desse menino. Jacó trabalhou 14 anos para casar com aquela mulher. Ele era apaixonadíssimo por ela. Então ele cuidava muito dessa criança. Né? E era Deus colocando no coração de Jacó: cuida dele, porque ele será uma bênção para o mundo. Ele é um tesouro por meio do qual eu vou abençoar todo mundo. Então cuida bem dele. Entende? Então, foi assim que Deus abençoou a vida de José, abençoou a vida do mundo, e hoje está abençoando a nossa vida através da experiência dele lá atrás, né? Porque tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito, diz o apóstolo Paulo, né? Então, José fez gestão de si mesmo, e isso é inteligência emocional, né? Você elaborar sentimentos, pensamentos, elaborar, você diagnosticar pensamentos, sentimentos e emoções e trabalhar, não ser dominado por essas coisas, mas dominar essas coisas para que você possa chegar a algum objetivo, porque quem age cabeça quente sob emoção comete erros, né? Já pensou se ele ficasse revoltado e agisse em cima das emoções? Que tragédia que seria? Ele não seria José que foi, né? Então ele teve gestão sobre si mesmo, gestão sobre a mansão de Potifar e gestão sobre o Egito, né? Morreu os seus propósitos para que os propósitos de Deus fossem levados a efeito. Deus foi com ele, Deus é contigo, Deus é comigo. E a gente pode contar com isso porque ele diz que é conosco até a consumação dos séculos. Que o Senhor nos abençoe, que Deus te dê um dia abençoado na presença dele. Talvez, e certamente hoje é mais um dia no qual Deus vai trabalhar um pouco mais no seu crescimento, no meu crescimento, para um propósito que vai se cumprir quando? Não sei. Né? José começou a ser preparado com 17 anos e com mais de 40 era o governador do Egito. Quanto tempo demorou para Deus preparar o coração dele? Quanto tempo vai demorar para Deus preparar meu coração para uma obra que eu vou realizar lá na frente? Eu não sei. Mas eu tenho que estar disposto a crer que Ele é comigo, que Ele é contigo, independente da sua idade. Tá? Vamos orar. Senhor, obrigado, porque o Senhor é bom, as tuas misericórdias duram para sempre, os teus propósitos não podem ser impedidos. Eis-nos aqui, ó Deus, perdoe os nossos pecados e usa-nos como instrumento das tuas mãos para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e te dê um dia de vitória na sua presença. Irmã Ana Maria, Marinho, né? Lá de Leopoldina, bom dia, minha irmã, que Deus te abençoe.